Olá, hoje no Mundo Político, o futuro da direita no Brasil. Quais os caminhos desse grupo político após a derrota de Jair Bolsonaro na tentativa de reeleição à presidência da República? Alas mais radicais e moderadas podem se dividir? O que esperar de sua atuação na oposição ao futuro governo Lula? Eu vou conversar com a cientista política Lilian Sendretti, pesquisadora do SEBRAP, Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Bem-vinda ao Mundo Político, Lilian. Prazer recebê-la. Obrigada, Marcos. Eu que agradeço. Lilian, nas eleições de 2022, as bancadas de partidos de direita cresceram no Congresso. Legendas de direita ou extrema-direita levaram 7 governos estaduais e Bolsonaro foi derrotado, chegando a 49% dos votos. Com esses resultados, a direita como um todo sai mais forte do pleito, mais enraizada no país? Em primeiro lugar, Marco, eu acho que é importante a gente separar o que a gente está chamando de direita, né? Durante muito tempo, na cultura política brasileira, a gente costumou chamar de direita um grande bloco, né? Conservador, incluindo grupos do Centrão, enfim, do que chamamos também de um MDBismo, enfim, partidos que ao longo do tempo foram mudando de nome, mas hoje, atualmente, pelo menos desde as eleições de 2018, a gente tem uma parcela dentro das instituições, pelo menos porque nas ruas isso já acontecia e nas redes também isso já acontecia anteriormente, a gente tem uma parcela de políticos que se alinham a movimentos de extrema-direita, né? Então a gente tem que separar, né, uma direita mais tradicional, que em si mesma ela é democrática e faz parte do jogo político democrático, que uma direita exista, e por outro lado, a existência de uma direita que é radical no sentido de ser extrema-direita, que necessariamente incita pautas que são antidemocráticas e, sobretudo, no caso brasileiro, que são inconstitucionais em diversos elementos, né? Desde direitos individuais a direitos coletivos. Então, quando você pergunta, né, como fica essa direita pós-eleição de 2022, a gente tem que separar, pelo menos, essa compreensão, né, do que significa essa direita. Quando a gente olha para as eleições de 2018, a gente teve uma alta renovação dos políticos que foram eleitos, né? Isso não aconteceu no bojo daquele discurso de nova política, anti-establishment, no bojo também de uma cultura política que foi muito afetada por discursos que colocavam a classe política como necessariamente corrupta ou, enfim, não republicana, né? É importante a gente não esquecer que a política é muito importante, sobretudo a política democrática. É a nossa via de salvação à democracia. Então, a sua pergunta sobre como fica essa direita, e separando, né, extrema-direita e direita democrática, acho que, apesar de o PL, né, ter conseguido uma alta representação, eu acho que mais de 90 candidatos foram eleitos do PL na Câmara, né? E também no Senado a gente tem vários congressistas que fizeram parte da base de apoio ao presidente Bolsonaro, ao ex-presidente Bolsonaro. A gente tem, no caso de governos, por exemplo, de São Paulo, um perfil que, apesar de vir do bojo do bolsonarismo, parece que pode ter um perfil mais de aliança. Agora, a gente não sabe como isso vai ser. No Congresso, a gente já tem informações de uma costura, né, entre o MDB e o PSD, do Kassab, para fazer a base de apoio do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a gente tem movimentações dentro dessa direita tradicional e dessa direita democrática que pode vir a formar uma base de apoio. E provavelmente formará uma base de apoio ao presidente eleito.
E a oposição, né, a esse governo, ela vai provavelmente ficar mais restrita no sentido até ideológico, mas também não só ideológico, né? A gente tem na política diversos elementos que compõem como as negociações são pautadas, que certamente serão vindas de elementos do bolsonarismo resiliente, que vai continuar provavelmente nas ruas, nas redes e, em certo sentido, na institucionalidade. Quando a gente pega, por exemplo, as falas, né, do presidente do PL, do Valdemar Costa Neto, recentemente, dizendo que o partido ficaria na base de oposição. Mesmo com essa fala do presidente desse partido, a gente sabe que dentro da bancada, as negociações elas vão acontecer também a partir da negociação de política por política, né? Então, Sim. A gente precisa ver como isso vai se desenrolar ao longo do tempo. Lilian, mas agora, a direita... ainda que com todas essas diferentes nuances, é possível a gente considerar que a direita de fato se consolida no país, consolida um espaço crescente na política brasileira? Em 2018, por exemplo, o cientista político Jairo Nicolau escreveu um livro, né, O Brasil Dobrou a Direita. Ele até brincou recentemente que parece que dobrou e ficou de certa maneira, ainda que tenha perdido a presidência da República. Como é que você vê isso? Certamente o Brasil dobrou a direita do ponto de vista dos discursos políticos, do que é aceitável, da representação política no Congresso, né, quando a gente pega as eleições de 2018, principalmente. Mas acho que é importante dizer também que, apesar de haver, né, uma direita e dentro dela uma heterogeneidade de pautas, né, a gente tem dentro dessa direita mais radical, né, pautas religiosas, pautas armamentistas, pautas que são, em certo sentido, parecem até contraditórias, né, a defesa da vida e das armas, mas elas coexistem dentro desse bloco de uma direita mais radical. Agora, o que é importante também a gente pensar é que essas eleições de 2022, muito diferentes das de 2018, elas propiciaram uma aliança de uma frente democrática que não existiu em 2018, né? Com a eleição do presidente Lula e com uma aliança que compõe diferentes lideranças, a gente vê agora, né, o governo de transição, e eu acho que essa frente democrática, com perfis diferentes, de diferentes alas do centro, da esquerda e, de certo modo, alguns, né, até de uma direita tradicional, né, aquela direita do Renan Calheiros, digamos assim, né, ela pode ajudar a ser uma espécie de gatekeepers, né, uma espécie de mecanismo de contenção para avanço de pautas de extrema-direita, né. A Frente Democrática, que surgiu com a eleição de 2022, é uma novidade nesse sentido. É uma novidade que não havia antes. Ok. Lilian, desde o fim do segundo turno, nós estamos vendo, né, manifestações golpistas de eleitores apoiadas por agentes políticos, contestando o resultado das urnas e pedindo intervenção federal. Qual o perfil desses movimentos? São diferentes do que vimos na extrema-direita até agora, em termos de organicidade, de espontaneidade? Olha, eu acho que é importante a gente pensar que desde 2019, quando o Bolsonaro foi eleito, em maio, né, em maio de 2019, ocorreu a primeira manifestação com a presença do então presidente da República, no qual se pedia o impeachment do presidente do Congresso, à época, e de ministros do STF.
Então, a gente pode dizer que existe, né, um modus operandi do bolsonarismo que ele foi se alargando ao longo desses 4 anos, 3 anos e meio de governo Bolsonaro, né? Alargando no sentido de que havia, e a gente precisa pensar como isso vai ficar agora, uma coesão comunicacional de pautas que eram de uma maneira verticalizada, né, de lideranças para grupos pulverizados nas redes sociais, sobre quais pautas seriam necessárias serem colocadas para prender o debate público. E nisso, essas pautas, como modo operandi do bolsonarismo, desde 2019, elas são antidemocráticas na sua essência. Eu acho que isso é importante dizer. Então, nesse sentido, quando a gente pega os movimentos, né, de 2019, estou pensando nos protestos maiores, que tiveram maior participação. Esse de 2019, de maio, o 7 de setembro de 2021 e o 7 de setembro de 2022, e entre esses houveram vários outros eventos de protestos, essa retórica intervencionista, a retórica que coloca em xeque a credibilidade das urnas e cria animosidades, incita animosidades entre poderes da República, ela está presente desde o primeiro ano do governo Bolsonaro. Então, nesse sentido, não é diferente. Nesse sentido. Agora, qual é o perfil dos manifestantes que estão hoje, no caso, principalmente depois da eleição, do segundo turno das eleições, fazendo bloqueios às ruas? A gente ainda não tem dados mais detalhados e como surveys para saber quais são os perfis. O que a gente pode dizer é que já existem investigações, né, agora judiciais, acerca de quem está financiando e quem está organizando e liderando esses movimentos. Uma coisa que acho que é importante dizer, que esse modus operandi do bolsonarismo nas ruas e na retórica política, ele produz sempre uma inversão moral sobre elementos caros da nossa cultura política, né? Por exemplo, quando se fala hoje, ou quando se falou durante a campanha eleitoral, que havia censura ou que há uma ditadura de alguma instituição sobre a outra, são sempre processos de inversão no qual se produz para aquelas pessoas que estão politicamente, afetivamente engajadas dentro dessa rede comunicacional, que ela é paralela à rede tradicional dos meios de comunicação, produz, né, um sentimento, e o sentimento, né, as emoções, elas são importantes dentro do debate de movimentos sociais, sobre como as pessoas elas tomam a decisão de irem para as ruas. Ela produz um sentimento de medo e de revolta que é capturalizado por essas lideranças. Pois é, dentro disso, Lilian, que você está falando, há analistas que classificam até esses movimentos que a gente está vendo nas ruas como uma espécie de seita, né, fundamentada aí em elementos de uma realidade paralela. É uma leitura plausível? Quando a gente pensa em seita, né, a gente está pensando num grupo, numa comunidade altamente fechada, altamente resiliente a críticas, né, e também, de certo modo, homogênea, né. No caso desses grupos, o que a gente pode pensar é que eles se assemelham a seitas no sentido deles serem altamente fechados, né? Eles são fechados a fatos e informações que contradizem as narrativas que foram construídas dentro dessa rede, né? Agora, quando a gente pensa, né, nessa classificação de seita,
geralmente esses grupos, né, como seitas mais de extremíssima direita, né, como neofascistas, neonazistas, você tem códigos e cartilhas que eu acho que ainda é importante a gente ter uma pesquisa mais qualitativa para entender como funciona a organicidade desse grupo, né? Pelo acompanhamento que a gente tem feito nas redes sociais, o que se pode dizer, pelo menos na atuação nas redes sociais, é que existe um comportamento de guerrilha informacional, de guerrilha digital, por exemplo, né? À medida que o judiciário, né, principalmente na figura do STF, começou a ter maior controle e produzir regulação sobre as informações falsas que são produzidas e disseminadas e, sobretudo, a falas de lideranças que são falas que colocavam em xeque a legitimidade do pleito eleitoral e da própria democracia, a gente vê que nesses grupos haviam cartilhas que foram compartilhadas de como continuar a mobilização digital, mesmo com a pressão da desmobilização pela via jurídica, e como isso acontecia, né? À medida que um grupo era derrubado pelo TSE, no caso, se criava outros grupos com o mesmo nome para que a mobilização não se perdesse, né? Falando nessa atuação da justiça, qual que é o papel que você vê, Lília, das fake news justamente para insuflar, né, atos golpistas e desestabilizar a democracia? Elas são a espinha dorsal do modus operandi da extrema-direita global, a fake news. A gente viu isso nos Estados Unidos, com Trump, aqui no Brasil, né, há investigações no STF sobre o gabinete paralelo e produção desse tipo de notícia, de produção de fatos inverídicos, né, que são as fake news, e elas são muito importantes para a mobilização da base, da base bolsonarista, e para deixar essas pessoas, as pessoas que estão envolvidas dentro dessa, como se dizem, né, nessa câmara de eco, né, porque ela não consegue sair dessa bolha informacional. A fake news ela é um elemento que de certo modo, ela é um elemento novo nas democracias liberais, quando a gente pensa em termos de quantidade e de velocidade em que elas são produzidas, né? As políticas de fact-checking, elas não conseguem dar conta pelo menos, né, ao longo desses anos, a gente foi verificando que a pauta geralmente pública, ela primeiro sempre reportava, sempre dava visibilidade para as práticas e as falas do ex-presidente, e à medida que se foi entendendo que isso era uma estratégia dual, né, tanto de pautar o debate público mais tradicional, quanto de influenciar a sua base a partir das fake news, eu acho que a sociedade civil brasileira, ao longo desse tempo, ela aprendeu um pouco a como lidar com isso, né? Quando a gente viu no final do governo, nesse final do governo Bolsonaro, que muitas falas mais infladas dele não eram tão veiculadas na mídia tradicional, porque se percebeu que a fake news ela é o carro-chefe dessa ideologia de extrema-direita, porque ela precisa existir para que as pessoas que estão engajadas continuem engajadas dentro dessa câmara de eco, que são as bolhas das redes sociais. Fanatismo religioso e instrumentalização política da fé também entram nesse contexto de consolidação de uma extrema-direita no Brasil? Fanatismo religioso é um eixo que mobiliza, né, bastante uma parcela das pessoas
que estão engajadas nessa Câmara de Eco bolsonarista, haja vista como a pauta dos costumes, né, desde 2018, ela sempre foi remitente, né, e eu acho que a gente tem desafios enquanto sociedade brasileira para pensar como lidar com a separação entre a representação política de perfis religiosos, de parlamentares que têm as suas bases, as suas comunidades religiosas e que as representam, e a extrapolação disso num Estado laico, né? Acho que a gente ainda precisa pensar, enquanto sociedade, como separar, como reafirmar essa separação e esse valor constitucional da laicidade do Estado. Mas, respondendo a sua pergunta, tentando ser mais objetiva, Marco, certamente o eixo da religião é capturado como um eixo temático relevante para disseminação de fake news e mobilização das pessoas que se sentem, através, né, da sua fé, alvitadas e acreditam naquelas fake news, né? Então, a politização da fé, nesse sentido, né, ela é poderosa e ela é perigosa. Falando dos desafios aí da nossa sociedade nesse momento, Lília, quando uma parcela da população, né, aparentemente crescente, se mostra autoritária, antidemocrática, setores minoritários flertam até mesmo com o fascismo, como desarmar essa bomba? Sim, é o nosso desafio agora, porque acho que com uma boa notícia, talvez a gente pensar que nem todas as pessoas que votaram no Bolsonaro no primeiro, no segundo turno dessas eleições, elas são de extrema direita, né? Eu acho que existem outros elementos que provavelmente serão muito investigados agora, que já vinham sendo, mas agora com novos dados, sobre a participação da mentalidade antipetista, que movimentou também a eleição, né? Que é uma parte, o antipetismo ele entrou um pouco na nossa cultura política, né? Então, e essas pessoas, apesar de não conseguirem se identificar e votar, mesmo que seja por uma adesão crítica, no caso ao PT, elas não necessariamente são radicalizadas, né? Então, acho que separar o eleitorado das pessoas e daqueles grupos que estão sendo mobilizados e que estão parando rodovias e que estão agredindo pessoas e que estão veiculando e repassando discursos de ódio. Então, acho que a gente tem que separar esses dois pontos, né? Em relação a o que a gente pode enfrentar pela frente, acho que existem exemplos ao redor do mundo, né, principalmente na Alemanha, de como lidar do ponto de vista da legislação com grupos que são de extrema direita, né? Não é criminalizar a direita, pelo contrário, a direita ela precisa existir numa democracia. Contudo, grupos, sejam eles de quais ideologia política forem, que perpetuem, que defendam elementos que são anticonstitucionais, eles devem ter sobre eles o rigor da lei, que deve ser igual para todos. Inclusive, talvez, o que a gente teve de legislação sobre isso, mais recentemente, né, a incorporação no Código Penal, em 2021, das leis contra o atentado ao Estado Democrático de Direito. E aí se incluem também, né, a sabotagem, no caso, né, aí é uma discussão mais jurídica, mas não sei em que medida os bloqueios que aconteceram durante as rodovias, nas rodovias, e que paralisaram o funcionamento das cidades e o direito de ir e vir das pessoas, eles poderiam ser enquadrados
dentro do artigo 359, se eu não me engano, salvo engano, do Código Penal, né? Então, a gente tem já um pouco uma legislação que pode ser aplicada em relação a esses casos, sobretudo as lideranças e os financiadores, né? As pessoas que estão organizando esses movimentos. Acho que a responsabilização jurídica é muito importante, porque se a gente pegar, né, o maior exemplo do que seria a extrema-direita no Brasil, que é a figura do ex-presidente Bolsonaro, a gente tem ao longo do comportamento do mandato parlamentar dele, ao longo de 30 anos, basicamente, enormes exemplos de discursos de ódio, de atentado à democracia, e que não foram repudiados e que não foram contidos, né? A gente precisa, enquanto sociedade, começar a criar mais barreiras e cláusulas de barreiras para que esse tipo de manifestação anticonstitucional e antidemocrática não contamine mais corações e mentes. Você citou o atual presidente, né, Jair Bolsonaro, e futuro ex-presidente. Ele seguirá sendo a figura central dessa extrema-direita no Brasil, ou você crê que novas lideranças podem surgir? Sim, eu acho que ele continuará sendo uma figura central, porque dentro e de acordo com o perfil próprio do presidente Bolsonaro, né, um perfil centralizador e autoritário, não foi possível, ao longo desse tempo, lideranças mais consolidadas para além dele surgirem. É claro que a gente tem, né, deputados, pessoas ligadas a grupos, associações civis, né, por exemplo, grupos do Proarmas, grupos como a ProSoja, que financiaram, pelo menos no caso da ProSoja, que financiaram atos do 7 de setembro de 2021, mas que não tem esse, digamos assim, carisma no sentido mais realista, né, no sentido, não fazendo juízo de valor sobre se o carisma é bom ou não, que o Bolsonaro tem perante o seu eleitorado, né? Então, para que surja uma nova liderança da estatura dele, ou que consiga permanecer o engajamento do seu público, eu acho que ele teria que também ajudar a produzir essa liderança. Então, tentando responder de forma mais objetiva, acho difícil uma liderança da direita mais radical conseguir capitalizar o que o Bolsonaro representa para este eixo político. E uma direita moderada, que nomes você acredita que podem despontar aí nos próximos anos, pensando talvez em projeto nacional? Governadores reeleitos, como Romeu Zema aqui em Minas Gerais, Eduardo Leite no Rio Grande do Sul, que foi quase uma reeleição, né? Chegou a sair do governo, mas voltou rapidamente a disputar a eleição. Sim, certamente, né? O Zema em Minas Gerais, o próprio Tarcísio em São Paulo, o Eduardo Leite, apesar de ser antipetista, né? Ele não aceitou nem explicitamente o apoio do PT na sua eleição. Acho que ele tem, no sentido da pauta dos costumes, uma posição diferente desses outros dois políticos citados, né? Então, talvez nessa direita mais tradicional, não radical, talvez ele seja um pouco mais uma liderança da centro-direita, né? Uma entre a social-democracia e a direita tradicional democrática, né? Mas acho que, como você estava dizendo, né, quais seriam possíveis nomes que seriam balizadores
direita não extremista, talvez vamos ver como vai ser a atuação do governador eleito de São Paulo, né, o Tarcísio, que vem dessa base bolsonarista, mas que foi uma figura que também trabalhou para o governo Dilma e que busca, pelo menos no seu discurso, dizer que fará um governo técnico. Então, pode ser uma aposta, mas a gente não sabe ainda sobre quais vão ser o jogo dentro das também disputas internas partidárias. Muita observação e estudos para serem feitos aí ao longo dos próximos anos, né, Lília, em relação à direita no Brasil. Obrigado por contribuir conosco aqui no Mundo Político. Imagina, Marco, eu que agradeço. Até a próxima. Eu conversei com a cientista política Lilian Sendretti, pesquisadora do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento. Falamos das perspectivas para o futuro da direita no Brasil a partir dos resultados da eleição de 2022. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.